Bem-vindos ao Lacos. Eu sou o Lacos e hoje nós vamos falar um pouco de jogos. Não jogos qualquer, jogos de console. Mais especificamente, o Nintendo DS. Esse console me salvou por um bom tempo, enquanto eu ainda usava a internet discada. Eu não podia usar internet durante a semana, então eu ficava jogando ele durante a semana. E tiveram vários jogos que me marcaram. Dentre eles eu vou falar uns 3 aqui que são bem bacanas. E tem uma história legal, porque eu adoro jogos com uma história legal. E bem, para começar vamos falar sobre Solato Robô, Red the Hunter. Solato Robô se passa num mundo de furries, onde você controla Red the Hunter. Era meio óbvio isso. E bem, você é meio que um mercenário naquele começo, mas você tem uma nave, uma irmãzinha e um robô maneiraço que aparece voando nas cutscenes e na maior parte do jogo você passa pilotando ele. Na verdade, a boa parte da jogabilidade é você controlando o seu robô e ele não tem armas especificamente. Ele pega as coisas e arremessa as coisas. Então você usa os seus inimigos como arma. É um pouco engraçado esse tipo de jogabilidade, onde você fica dependendo de arremessar coisas, mas é bem divertido o jogo. Tem vários torneios que se aproveitam disso ao decorrer do jogo. Todas as mecânicas meio que se deparam disso. E também tem o modo corrida nesse jogo. Bem, na verdade não é um modo corrida, é mais uma missão. Algumas missões no caso. Como eu falei, você parece um pouco mercenário, então você passa por essas missões. E vamos voltar para a história principal do jogo. Você é meio que esse mercenáriozão que vai fazendo missões aí pelo mundo, só que você começa a enfrentar malfeitores. Bem estilo Equipe Rocket, sabe? Você vê que eles me lembraram muito a Equipe Rocket. E enquanto você vai enfrentando esses malvadões, você vai se desenvolvendo a história do mundo. Você acaba encontrando uma pessoa, porque não posso dar spoiler, que vai te ajudando, não vai te ajudando, ela vai participando da história com você e você acaba se envolvendo por causa dela. E é claro, como jogos que eu adoro, tem uma reviravolta. Não podia faltar. E ele é meio que dividido em 2 partes o jogo. Tem até uma cutscene na metade dele que faz a diferenciação das partes, onde o jogo começa a ficar mais sério. Você fica, nossa, que incrível! E realmente é um jogo que eu recomendo, principalmente se agora que tem emulador de DS e tal, que você pode jogar um jogo com uma boa jogabilidade e uma boa história. E tem vários minigames também, a jogabilidade dele vale vários minigames, como esse de corrida que eu tinha falado, tem torneios e várias coisas pra você fazer. É um jogo completo. E essa foi a primeira recomendação. E em segundo lugar, vamos falar de Rune Factor 3. O 3. O 2 eu não fui muito com a cara, mas o 3 foi uma coisa muito incrível pro DS. Porque teve um salto gigantesco do 2 pro 3, não só em gráficos, mas como história, jogabilidade e tudo mais. Então, sério, o 3 é muito melhor. E sobre o jogo em si, ele é uma variação de Harvest Moon, só que com fantasia. Se você é fã de Harvest Moon, automaticamente você vai gostar de Rune Factor, eu acho, né? Mas, sério, existem diferenças. Por exemplo, o Rune Factor, ele é em relação mais com magia, você pode lutar, enfrentar monstros, enquanto o Harvest Moon é mais cuidar da fazenda, é mais ligado a essa parada de você ficar cuidando das coisas. O Rune Factor tem mais aventura. E o Rune Factor também, ele possui uma história. Uma coisa que o Harvest Moon não tem, ele não tem uma história. Você meio que é solto pra você ir fazendo o que você quiser e as coisas vão acontecendo. Não, o Rune Factor ele meio que tem uma história a seguir. E nesse ele trata sobre o relacionamento com monstros, humanos com monstros. E vai abordando esse tema. Tipo, que nesse mundo as pessoas odeiam os monstros e isso vai sendo resolvido no decorrer da história. E não foi só a história desse jogo que foi cativante, mas a jogabilidade também. Porque ele inclui a jogabilidade do Harvest Moon, que é você plantar, cuidar de animais, e ele adiciona coisas novas, como por exemplo, você upa seus atributos pra você ficar mais forte, você upa perícia com uma espada, você upa perícia com tal coisa. Se você ficar comendo, você aumenta sua vida. Ele bota características de RPG, de um RPG na jogada. Então você consegue domesticar monstros, formar grupo com os NPCs pra caçar. Você vai pegando missão na vila. Você se sente jogando um RPG com características de Rune Factor.
tem várias cocotinhas e cocotinhos pras garotas. Você pode escolher ser homem ou mulher, que nem no Harvest Moon. Você tem essas opções. Você tem até aquela parada de se casar, que tem na Harvest Moon, mas também tem o lado RPG. Então junta o melhor dos dois mundos. E aí você deve estar falando, nossa, mas é mais focado em aventura. Não deve ser tão igual ao Harvest Moon no referente aos personagens. Mas aí que você está enganado, porque todos os personagens de lá, pelo menos as femininas, que eu joguei como personagem masculino, são extremamente cativantes e são personagens extremamente bem trabalhados. Eles interagem muito bem com você, eles têm meio que rotinas e eles fazem as coisas deles e o comportamento deles muda de acordo com o momento da história, o que torna muito mais realista a experiência. E vou falar das waifus agora. Esse foi um dos poucos jogos que eu quis me casar com todas as waifus, basicamente. Tive que zerar várias vezes. Não zerar várias vezes, né? Tem aquele save maroto que você pode mudar pra todas as waifus, porque todas as protagonistas, pelo menos femininas desse jogo, são muito bem trabalhadas e são muito legais. Isso sem falar sobre a trilha sonora da abertura, que é o Fly Higher, que aparece em vários momentos da história também. Cara, essa música chega a dar arrepio de tão boa que ela é, ainda mais nos momentos que ela aparece no jogo. E essa é outra recomendação aí para uns jogos que você pode jogar no Nintendo DS. E por último, vou falar de Jump Ultimate Stars. O nome já diz. Pra quem não sabe, Jump é uma empresa muito famosa no Japão que é de mangá. E ela faz mangás e animes como Bleach, Narutinho, One Piece, JoJo, entre outras séries bem famosas. Então, tipo, o Jump Ultimate Star é um jogo de luta com todos os personagens da Jump. Então isso significa que você vai estar jogando um jogo de luta com os personagens que você mais gosta dos animes e mangás. Só por isso ele é um jogo incrível. Diferente dos dois outros jogos, Jump não é um jogo que tem muita história, mas tem muita ação. Imagina você poder jogar com Goku versus o Ruffy, ou Narutinho versus o Jotaro, e tipo, um sonho muito maneiro de ser realizado, e o DS fez isso, né? Ele deixou a jogabilidade de poder jogar com eles num joguinho de luta bem bacana. Não tem muito o que falar sobre ele, só que ele é um jogo de luta entre os animes da Jump. Tem vários animes lá, muitos que eu nem conhecia, mas tá cheio de personagens carismáticos que a gente já conhece. E me lembrou também bastante Super Smash Bros. Ele tem aquela parada de você empurrar pra fora da tela, de dar uma porcentagem de dano. E eu sempre gostei muito de Super Smash Bros. Também, então deixa o jogo mais interessante ainda. E, cara, se você gosta da Jump, dessas séries que eu falei, tem vários personagens dessa série. Tipo, no JoJo tem o Dio também, tem Vegeta, Zoro, nossa, tem uma infinidade de personagens. E o melhor de tudo é que você pode jogar contra seus amigos. Embora fique um pouco lagado, ele não é tão bem otimizado, então você jogando com 4 pessoas, acho que não fica tão legal porque vai ficar lagando. Mas 2, 3 eu não joguei, pra ser sincero, eu joguei 1, 2 e 4. Mas com 2 pessoas tava bem bacana a parada. E agora vamos falar um pouco dos bônus. Esses 3 que eu falei foram os meus jogos prediletos do DS. Mas tem outros que também são muito bons e que eu não poderia deixar de citar aqui. Tem Pokémon Monster, eu nunca vou poder não falar de Pokémon Monster, mas em especial é a Black and White, porque diferente dos outros Pokémon Monster, a história de Black White é muito boa. E a equipe de Black White também faz sentido, né? Que é aquele pessoal que luta pela liberdade dos Pokémons. Depois da equipe Rocket, eu acho que é a única equipe que faz sentido, porque as outras querem destruir o mundo pra salvar o mundo e são meio idiotas. E o Ellen é um personagem muito carismático. Tem vários Pokémons legais que aparecem lá, como por exemplo o Zoroark, o Reshiram e o Zekrom também. No momento que eles aparecem na história, deixa muito empolgante. Eles são Pokémon muito legais. Eles são o trio do Yin Yang, que é... o Zekrom é o Yin, o Reshiram é o Yang, e o Kyurem é a ausência daquilo.
E a temática é muito maneira desse trio de lendários. Se eu não me engano, um é o Pokémon da escolha e o outro é o Pokémon da decisão. Eles são opostos. A história foi bem trabalhada. Depois do Pokémon Emerald, que é o meu predileto, na verdade é o Omega Ruby, né, que é o mais atual. Mas depois da Omega Ruby, acho que a Black and White se tornam as melhores. E outra menção honrosa é o Harvest Moon, The Tales of Two Towns. Eu sei que eu já mencionei Harvest Moon quando eu tava falando de Rune Factory, mas Harvest Moon, The Tales of Two Towns é o mais avançado, pelo menos que eu lembro de ter jogado, do DS. Tipo, já é a transição pro Nintendo 3DS, já é tipo, a evolução. Ele é diferente de todos os outros Harvest Moon que tinham sido para o portátil. Tipo, a história dele, no Harvest Moon, como eu falei, não tem uma história tão legal, mas os personagens são legais, você toma conta de duas cidades, você meio que tem duas casas, você pode ficar trocando de casa, você tem que fazer duas cidades ficarem amigas novamente. E é bem bacana isso. Esse é um Harvest Moon que eu gostei bastante de jogar. Então essas duas são as menções honrosas aí que eu não poderia deixar de estar falando, que você também deveria dar uma olhada pro DS normal. E, bem, se vocês chegaram até aqui, significa que eu entreti vocês um pouco. Ou, novamente, vocês esqueceram o vídeo aberto. Bem, de qualquer jeito, dá um joinha e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E aqui o Lacos se despede.